5 minutos, novo senador José Agripino. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, ao chegar ao plenário, no começo da tarde, eu fui cercado por jornalistas que me indagaram em tom desafiador: cadê a sessão, cadê a reunião? A reunião era anunciada, a reunião proposta pelo senador Romero Jucá, para que nós pudéssemos encontrar os caminhos da desobstrução da pauta em função daquilo que nós havíamos proposto, como forma de fazer aquilo que interessava a sociedade, interessa ao PSDB, interessa aos democratas, interessa aos partidos políticos todos. Votar o projeto de resolução que fala da sessão aberta para processo de cassação, votar PEC ou PECs que tratem de voto aberto para processo de cassação, e o projeto de resolução do senador João Duval, já apresentado, e que trata do afastamento automático de membros da mesa diretora do Senado, ou presidentes de comissões, ou membros do Conselho de Ética, que estejam acusados de quebra de decoro parlamentar. Se tiverem o processo chegado ao Conselho de Ética, passada a tramitação normal, sejam suas excelências imediatamente afastados das funções que exercem. O que é que eu respondi à imprensa, e é bom até que aqui se encontra o líder do governo, a líder Ideli, o líder Mercadante, o líder Arthur Vigílio, os líderes partidários. O que é que eu respondi? Respondi que não havia sido procurado ainda pelo senador Romero Jucá, autor da iniciativa do entendimento, mas que eu confiava na habilidade de sua excelência e nas gestões que seguramente ele haveria de fazer para que nós pudéssemos chegar ao entendimento. Nós desobstruiríamos a pauta na medida em que se votasse. Até porque, senador Garibaldi, o Supremo Tribunal Federal decidiu agora à tarde, a ministra Carmen Lúcia interpretando o sentimento, ela singularmente, interpretando o sentimento da Corte, que semana passada falou claramente sobre a necessidade e a legalidade do voto aberto em processo de cassação de mandato, ela, respondendo a um recurso impetrado pelo senador Almeida Lima, falou em nome do Supremo que o voto tem que ser aberto no Conselho de Ética. Então nós não temos, se já não tínhamos, agora é que não temos, senador Malsanta, a menor condição, de votar daqui para frente, nenhum processo de cassação neste plenário que não seja em sessão aberta. Em sessão aberta, como foi no Conselho de Ética, até para recuperar a imagem do Senado, que votou 11-4 pela condenação no Conselho de Ética em voto aberto, sessão aberta, e votou 40-35 pela absolvição aqui no plenário em sessão fechada pelo voto fechado. Trata-se, portanto, não é de ir contra o senador Renan ou não. Trata-se de recuperar a imagem do Senado. Para mim é isso que está em jogo. E começa-se pela imperiosa necessidade de se votar, antes de se votar qualquer matéria, antes de se desobstruir a pauta, votar a questão sessão aberta para processo de cassação. Segundo ponto, senador Demóstenes, Vossa Excelência sabe que há muito tempo está sobre a mesa uma proposta de emenda à Constituição, e tem que ser PEC, que trata do voto aberto no plenário para processo de cassação de mandato, de autoria do senador Sérgio Cabral, transformada em substitutivo pelo senador Antônio Carlos Valadares, que propõe para processo de cassação de mandato voto aberto. Só para processo de cassação, voto aberto. Ela já está aqui há muito tempo e tem precedência sobre qualquer outra, está aqui há meses aguardando a oportunidade de ser pautada. Semana passada, na PEC, por acordo de líderes, votou-se uma outra matéria que propõe o voto aberto para tudo. Eu tenho medo, tenho receio de que o voto aberto para tudo, para vetos, para autoridades, para embaixadores, possa não passar. Vossa Excelência já imaginou o papelão do Senado em passar para a sociedade o fato ou a versão de que teria derrubado o voto aberto?
Eu acho, portanto, prudente e recomendável que se siga a cronologia dos fatos e das circunstâncias e que se vote, em primeiro lugar, a PEC do senador Sérgio Cabral, que propõe o voto aberto para processo de cassação, e em sendo aprovado, se vote o processo mais abrangente de voto aberto para tudo. Que se siga, portanto, essa tramitação. E o terceiro processo, o terceiro projeto, do senador João Duval, que se encontra, creio eu, que na CCJ, que propõe exatamente o afastamento automático de senadores que têm um processo de quebra de decoro parlamentar instalado no Conselho de Ética, automaticamente sejam desligados ou do Conselho de Ética, se forem titulares eleitos, ou das comissões permanentes, se forem presidentes, ou da mesa diretora, se exercer alguma função ou cargo. Isso é aquilo que nós colocamos como pré-condição. O senador Romero Jucá está presente, é a condição que nós democratas colocamos para, na reunião que Vossa Excelência propôs, que não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza de que faz parte das gestões de Vossa Excelência, que deseja a retomada dos trabalhos, que deseja votar as autoridades propostas, as medidas provisórias que estão obstruindo a pauta, empréstimos, enfim, uma série de matérias que estão postas, mas que nenhuma delas é mais importante, na minha opinião, do que sessão aberta, voto aberto e o projeto do senador João Duval. E, para finalizar, senhor presidente, a questão que coloco de forma clara, até hoje não se instalou, senhores líderes, a CPI das ONGs. Até hoje não se instalou a CPI das ONGs. Essa é uma questão em torno da qual o meu partido fecha a questão. Não é possível, faz 6 meses esta CPI está composta com os membros indicados e ela não se reúne para eleger o presidente e o presidente indicar o relator? Não é possível. Então, estas são as condições, são as nossas condições. Nós desejamos a reunião, que deveria ter acontecido, não aconteceu, mas é bom que aqui estejam os líderes que já estão inscritos para falar e que podem dar a sua opinião para que se possa chegar a um entendimento que faça o Senado andar. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Demóstenes Torres. Vossa Excelência